Quer juntar os seus 100 mil reais e não faz a mínima ideia por onde começar? Renda fixa, fundos imobiliários, ações. Nesse vídeo eu vou fazer uma simulação real e vou responder qual que é a melhor opção para você juntar os seus 100 mil reais da forma mais rápida. Então bora pro vídeo. Primeiro a gente vai começar analisando fundos imobiliários e a gente vai entrar no site do Investidor 10 para a gente pegar um exemplo real e na prática para você dar uma olhada como que funciona. Bom, entrei no site do Investidor 10, aqui você vai escolher o ticker do fundo imobiliário que você está procurando. Então a gente vai colocar MXRF11 aqui. E aqui no MXRF11 tem várias coisas que vocês podem avaliar, né? O valor de preço, cotação, preço sobre valor patrimonial. Inclusive eu vou deixar aqui no card o vídeo que eu falo sobre a análise completa do MXRF11. Mas como a gente vai considerar o rendimento, ele teve um rendimento de 12,34 nos últimos 12 meses. É importante que esse rendimento ele não é estável, né? Então a gente não pode considerar esse 12,34 porque ele não paga todo mês ali fixo esse valor, tá? Mas pensando aqui num valor justo para fundos imobiliários, a gente pode considerar pelo menos aí um 0,8. E agora a gente vai entrar na calculadora de juros compostos ali do Investidor 10. A gente pode colocar um valor inicial aqui, eu vou colocar um valor inicial 0. Taxa de juros 0,8, uma taxa de juros boa para a gente considerar. Vou colocar um período de 6 anos e vou colocar R$1.000 por mês durante 6 anos, quanto que vocês teriam de valor aplicado. E olha que bacana, né? Então se você colocar durante 6 anos, praticamente você vai ter R$24.000 só de juros, R$72.000 valor investido e praticamente ali você chega na meta de R$100.000 aqui, né? Que está 96 mil, mas praticamente R$100.000. Porque se a gente coloca 7 anos aqui, ele acaba passando bem, mas a gente pode considerar também 7 anos para ficar mais simples o exemplo, né? Porque não dá para colocar 6,5 anos, tá? Então, enfim, quando a gente vai descendo aqui, a gente consegue ver várias informações que tem do investimento, né? Então, quanto que ele pagou de juros, esse aqui é o juros mensal que ele vem te pagando, né? O bacana, você vê que o valor vai subindo, né? Então, primeiro mês, juros 0, no segundo mês, R$8, porque está com 0,8 acima de 1.000. Como é juros compostos, você vê que sempre o valor vai subindo. E com o passar do tempo, olha que bacana ali, né? Você passou de R$8, né? De R$8 ali, praticamente, para um dividendo mensal ali de 105, né? Lógico, eu estou considerando o prazo de 36 meses, né? Então vamos lá, você começou com um rendimento de R$8 e com o passar do tempo ele vai aumentando, né? Então com 84 meses ele já pula para R$934 de dividendo, né? E aqui seria ali os juros acumulados de toda a aplicação, né? Olha que legal, você começa com 8 e já aqui no final seria R$35.000 só de juros. Lembrando, a gente entrou no site do MXRF11, consideramos o dividendo dele, entramos no site do Investidor 10 e a gente fez o cálculo dos juros compostos, tá? Desvantagens e vantagens dos fundos imobiliários. A vantagem é que o fundo imobiliário ele é uma ótima opção que vai te pagar um rendimento mensal todo mês, ele não paga imposto de renda, então essa tabela aqui que vocês estão vendo na tela, ele não paga, então é uma baita vantagem que você tem investido em fundos imobiliários por essa isenção fiscal. Desvantagem dos fundos imobiliários, a renda mensal ela não é garantida todos os meses e esse dividendo ele pode ter oscilações e além disso você tem que ter um certo conhecimento para poder estar investindo em fundos imobiliários. Então os fundos imobiliários eu já recomendo para aquela pessoa que já tem um pouquinho grau de conhecimento de renda variável, pelo menos para poder entender como que funciona. E é importante que você tem que ter a disciplina de sempre reaplicar os dividendos que ele está te pagando. Agora a gente vai para a nossa segunda opção, a gente vai para a renda fixa, a gente vai também fazer um cálculo real, então bora. Na renda fixa eu entrei aqui no site do Tesouro Direto, eu vou deixar o link aqui na descrição de todos os links. No site do Tesouro Direto tem várias opções para você escolher. Talvez você fique um pouco em dúvida qual opção você precisa escolher no site do Tesouro para fazer essa simulação. Mas para ficar mais simples, tem 3 opções. O Tesouro Selic é uma aplicação mais de curto prazo, então você faz uma simulação ali toda vez que você estiver pensando em fazer algum resgate. Tesouro pré-fixado, ele mantém o rendimento fixo, né? Então ele tem um rendimento de 13,61 até 2032 e a opção de PCA+, ela te garante a inflação mais um rendimento real. São 3 opções que você pode escolher aqui no site do Tesouro, né? Para a gente fazer a simulação, a gente pode escolher, como a gente colocou fundos imobiliários por um prazo de 7 anos, a gente vai fazer o mesmo prazo aqui, Tesouro pré-fixado 2032, tá? Então, quando a gente entra no site do Tesouro, a gente também consegue fazer a mesma simulação. Então, que informações a gente tem aqui? Quanto eu quero investir hoje? Então, a gente vai colocar essa informação aqui, né? Qual o valor do investimento inicial? Como no fundo imobiliário a gente não colocou investimento inicial, a gente vai colocar 0 e aqui a gente também vai colocar R$1.000 por mês
para vocês darem uma olhada como que funcionaria essa aplicação, tá? Bom, no site do Tesouro Direto você tem que colocar um valor inicial para poder fazer a simulação. Então eu coloquei só um valor de R$100 para a gente ficar mais fácil. E olha o valor que você vai ter. Se você aplicar durante R$1.000 durante 7 anos, você vai ter 102.359. Então quando a gente compara Tesouro com a poupança, ele vai ter um rendimento mais de 20 mil ali acima da poupança. Tesouro pré-fixado, né, ele paga ali um rendimento de 13,61, ou seja, esse é o rendimento bruto do Tesouro pré-fixado. O custo, toda vez que você compra Tesouro Direto, ele tem uma taxa de 0,20 ao ano. Então isso ele acaba sendo descontado. Essa é uma desvantagem que eu vou falar daqui a pouco, é o imposto de renda. Valor líquido, 102 mil. E o rendimento, uma taxa de 3,61, ele vai para 11,62. Ou seja, né, você aplicou ali praticamente R$1.000 por esse prazo e você vai ter 100 mil. E aqui a gente consegue ver a diferença do tesouro para a poupança ao longo do tempo, né? Então, inclusive, se você quiser ali colocar esse valor, exportar isso para o seu e-mail, você consegue. Então é muito legal o site do Tesouro, tem muita informação boa para vocês darem uma olhada. E aqui você consegue ver exatamente qual que foi o rendimento ali da aplicação de todo o período que você ficou. Vantagens e desvantagens do Tesouro Direto. A vantagem do Tesouro Direto é que você não precisa ficar acompanhando o rendimento dele, porque ele é um rendimento fixo, ele não se altera. Uma outra vantagem é que ele é o risco zero, né? É importante que quando você está emprestando dinheiro para o governo, ele não vai deixar de pagar, porque seria um risco muito grande. Inclusive, até mesmo a Argentina, ela teve problemas ali no pagamento e ela não deixou de pagar, então é praticamente zero. Você sabe quando vai receber no final e você não precisa acompanhar. Então é uma grande vantagem você colocar no Tesouro Direto, porque ele te traz muita simplicidade. Se você não tem muito tempo para poder acompanhar o mercado financeiro, o Tesouro Direto pode ser uma boa opção para você. Desvantagens do Tesouro Direto, na minha opinião, ele paga imposto de renda, né? Então essa tabela aqui que o fundo imobiliário ele não paga, ele acaba pagando ali o Tesouro Direto. Se a taxa de juros acabar subindo, esse rendimento fixo pode ficar obsoleto. Esse é o risco ali do Tesouro pré-fixado. Se a taxa de juros sobe muito, você mantém uma taxa de 13,61, mas para mim a maior desvantagem do Tesouro é que ele paga imposto de renda, mas você garantir, né, uma taxa ali de quase 1% líquido por 7 anos é uma boa opção que os fundos imobiliários não te dão. Então, para mim, a maior desvantagem do Tesouro Direto hoje seria a incidência de imposto de renda. Agora a gente vai falar um pouquinho de ações para a gente finalizar aqui os vídeos e chegar numa conclusão. Quando a gente fala de ações, é muito difícil a gente considerar uma ação, porque tem várias ações aqui dentro do mercado. Então, eu vou pegar um exemplo bacana de Petrobras, que teve 2 casos ali que a gente pode fazer uma comparação bem simples. Então vamos lá. O que eu quero mostrar a Petrobras para vocês, porque a Petrobras é uma ação que muita gente tem na carteira, é uma ação que todo mundo gosta, e é uma das maiores da bolsa. Tanto a Petro quanto a Vale são as melhores ações que tem dentro da bolsa atualmente. Então são ações que todo mundo gosta e é importante a gente fazer essa análise. Quando a gente olha o preço de Petro, ela está 31,37. Então é um preço ali bem considerável. Quando a gente pega a média dos últimos 5 anos, você vê como oscilou o papel de Petro. Então, quem comprou em 2020, praticamente ali agora, em 2025, está praticamente no 0 a 0. Né? A gente, na verdade, está 13%. Então, nos últimos 5 anos, teve um rendimento de 13,78. Um rendimento muito, muito abaixo ali da renda fixa, tá? Porque a taxa de juros acabou subindo muito, enfim, e uma empresa estatal ela acaba sempre sofrendo nesses cenários que o juro sobe muito. Quando a gente pega o valor máximo ali da Petro, olha que interessante, aqui o valor do preço da Petrobras, ela chegou a bater o mínimo, ela bateu R$ 5,17. Por que ele bateu esse preço? Porque foi o maior escândalo de corrupção que teve dentro da Petrobras, né? Foi o mensalão ali, e o preço dela estava 5,17 e só depois ali praticamente de 4 anos ela conseguiu recuperar todas as perdas que ela teve. Então se a gente pegar uma pessoa que aplicou em 2008 a R$ 45,00 e for pegar o preço hoje, a pessoa ainda está perdendo dinheiro. Lógico, aqui teve dividendos que a Petrobras pagou, né? Não estou considerando os dividendos, mas a gente vê que se a gente for pegar o preço hoje versus o preço atualmente, praticamente a pessoa que comprou papel ficou no 0 a 0. Então é por isso que ações
Se você não escolhe muito bem o papel, é muito difícil você escolher o papel certo. Então, a vantagem de ação, se você escolhe um papel bom, você consegue ter um baita retorno no longo prazo. É impossível a gente fazer uma simulação, porque quando você compra ações, você acaba sendo praticamente um sócio da empresa. Então, você tem que confiar muito na análise que você está fazendo. Então, é uma baita oportunidade de você escolher um bom papel. E sim, você pode ter um retorno maior se você escolher muito bem as empresas que compõem. Desvantagens, você tem que acompanhar muito o mercado financeiro, né? Então, se você não acompanha, se você não tem nenhuma experiência, eu não acho que faz sentido você entrar em ações. Além disso, as ações você tem um risco muito grande, principalmente no Brasil, que agora recentemente fizeram tributação ali de dividendos em ações, então isso pode jogar mais para baixo os preços das ações e é uma instabilidade muito grande política dentro do Brasil. Então, resumindo, você tem que acompanhar bastante. Mas agora, com essas 3 análises, qual que é a melhor opção para você? Conclusão é, se você não tem muito tempo, a renda fixa, o Tesouro Direto vai atender super bem. Então, na minha opinião, se você não acompanha nada de mercado, o Tesouro Direto pode ser uma boa opção para você estar começando. Fundos imobiliários é uma opção intermediária entre as duas, porque ela não tem tanto risco, porém você também tem que ter um leve acompanhamento ali dentro de mercado, porque teve vários fundos imobiliários que também tiveram problemas, né? E ações, das 3 opções, eu só recomendo você comprar ações se você realmente acompanha o mercado financeiro, porque senão você vai perder muito dinheiro, como eu dei o exemplo aqui de Petrobras. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um vídeo bem explicativo. Se você gostou do conteúdo, deixa um joinha, deixa um comentário se você quiser que eu faça análise de algum papel ou algum fundo imobiliário e aproveita e se inscreve aqui no canal. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.